A tribulação, ela existe, mas é nesse tempo de tribulação que Paulo está dizendo que nós cristãos, assim como a igreja de Roma, nós hoje podemos perseverar. E eu gosto muito dessa palavra. Hebreus 10 vai dizer que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, nós não voltamos atrás, nós continuamos. Quando a Bíblia vai falar da igreja da primitiva em Atos, aguardando a promessa do Espírito Santo, a Bíblia declara que eles unanimemente perseveravam em oração, em unidade perseveravam. Querido, perseverança é um princípio cristão, perseverança é um princípio bíblico e é uma realidade para nós enquanto homens e mulheres seguidores de Cristo. Nós precisamos perseverar. E diante da tribulação, isso se faz necessário. Nesses dias, nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos perseverar naquilo que acreditamos. Talvez o cenário esteja um caos, mas talvez esse seja o melhor cenário para o reino de Deus se manifestar. As pessoas precisam olhar para nós e falar: talvez eu precise me agarrar na fé daquela pessoa, daquele cristão, porque parece que ele continua firme em pé, mesmo diante das inúmeras notícias que estão surgindo. E o texto ainda continua dizendo que o terceiro ponto do processo é a experiência. Querido, e aqui é onde eu quero me agarrar mais. Nós estamos em um tempo de tribulação. Sinônimo de tribulação é aflição, e o próprio Senhor Jesus já nos declarou que nós teríamos aflições. É também um tempo de perseverança, mas há uma pérola diante de tudo isso, chamada experiência. É no contexto de tribulação e de perseverança que nós podemos ter uma experiência com Deus, o Deus do sobrenatural, o Deus do amor, o Deus que vem no meu quarto quando eu estou clamando, quando você está clamando. É no tempo de perseverança que eu posso ter a experiência de ficar guardado e não poder fazer nada com as minhas próprias mãos, porque não há nada, nem os grandes médicos, nem as grandes potências mundiais, as nações aí de primeiro mundo, ninguém está conseguindo fazer nada, todo mundo só declara: nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Mas o nosso Senhor sabe todas as coisas, e eu posso ter uma experiência com a bondade de Deus. Querido, eu posso ter uma experiência de arrependimento, porque nesses dias, é dias onde você precisa refletir sobre o nosso cristianismo. Porque é muito fácil ser cristão, querido, dentro do contexto de igreja, templo. Mas quando eu estou recluso dentro de casa, temeroso, com os receios do que está acontecendo, e vivi por isso na tensão ali, meu filho tendo que me cutucar e me perguntar, e eu preocupado com outras coisas, talvez é um momento onde eu preciso refletir e arrepender, porque eu não tenho tido tempo nem para o meu filho. Talvez eu tenha tempo para estar no templo, mas não tenho tempo para estar com a minha esposa. Esse é o tempo, talvez, onde as mulheres precisam pensar e ter a experiência de como é ser uma mulher sábia, que constrói o seu lar, que edifica o seu lar. Talvez esse seja o tempo, talvez não, a certeza, esse é o tempo onde os sacerdotes dos lares, os homens, vão ter que se posicionar realmente como sacerdotes, que representam a sua casa diante de Deus, não aqui tentando voltar ao hábito sacerdotal do Antigo Testamento, onde só o homem, não estou falando isso, mas talvez como líder eu tenho que orar mais, ensinar os meus filhos a orar, chamar a minha esposa para orar, decretar ali com a minha família um tipo de jejum. Talvez essa é a experiência que Deus quer me levar a ser um crente de verdade, a reconhecer os meus erros dentro da minha casa, porque quando nós estamos sem ter o que fazer ou como fazer algo por esse caos, o Espírito de Deus pode estar nos levando a uma experiência de entender quem nós somos e o quanto nós precisamos ser transformados. Nesses dias me peguei pensando em muitas coisas, olhando para os meus filhos e pensando: meu Deus, eu preciso ser um pai melhor. Nós precisamos, querido, ter uma experiência transformadora diante desse cenário de tribulação, para que aí então a esperança brote. Não a esperança talvez de achar a cura, mas a esperança do reino de Deus que enche o meu coração de paz. A esperança de que eu posso ser um pai melhor,
para os meus filhos, a esperança que eu posso ser um marido melhor para minha esposa, a esperança de pensar o que eu posso fazer em relação ao outro que está padecendo. Não só a esperança dos dias melhores, mas talvez de ser alguém melhor. Porque da experiência nasce uma outra pessoa. Se você já teve uma experiência com Deus, eu já tive. Na individualidade, todos nós já tivemos alguma experiência que gerou em nós o homem e mulher de Deus que somos, com todas as falhas ainda melhoradas. Mas, querido, nós estamos vivendo uma experiência comunitária a nível de mundo. E podemos ter também uma experiência comunitária do Deus que nunca ficou restrito aos templos. Deus não habita e nunca habitará em templos feitos por mão de homem, por mãos de homens. Mas Deus habita nos nossos lares. Quando nós andamos no mesmo espírito, quando eu me preocupo e mando uma mensagem restrito de ir visitar o meu irmão, mas mando uma mensagem, meu irmão, como é que você está? Eu estou orando por você. Querido, é nesse contexto de tribulação onde eu e você vai perseverar, e onde eu e você vai ter uma experiência de transformação. Queridos, é tempo da gente olhar para essa realidade e pensar que nós precisamos nos arrepender diante de Deus, de fato pesar na balança se nós somos ou não discípulos de Jesus, e deixar Deus no meio disso tudo, da experiência de estar com Deus, de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais, de ter experiências sobrenaturais, de estar atento a sonhos proféticos. Sei que alguns talvez não creiam, buscar em Deus respostas de como agir além do que já temos sido instruídos pelos homens. Na experiência, brota-se a esperança. Ora, versículo de número 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A esperança que nós precisamos nessa hora. Não são dos bons médicos, cientistas, de vacinas, de tudo. A esperança que nós temos é que Deus não perdeu o controle de nada, e é a Ele que nós devemos nos voltar. Criador dos céus e da terra. A nossa esperança é que o nosso Redentor vive, e Ele vai voltar no devido tempo. Quando nós olhamos aqui, eu não quero ser um teólogo ou um herege, mas me traz um certo temor no coração, quando eu leio o princípio das dores, e vejo que talvez nós estamos vivendo ela e nem notamos. Pestes, rumores de guerras, dor para todo lado. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Quero, através dessa palavra, declarar sobre você que há esperança. Mas nós precisamos perseverar e ter uma experiência diante do que Deus está fazendo, além do que está acontecendo na terra. Jesus andava com o Pai e fazia o que via o Pai fazer. Nós precisamos andar com o Pai nesse tempo de caos. Vamos orar? Pai, eu quero colocar o meu coração e o coração dos meus irmãos diante do Senhor. É tanta angústia, tanta preocupação, se uma criança espirra, se a gente sente alguma dor, alguma febre, nós já nos entregamos ao desespero, mas bom é saber que o teu reino não está em crise. O teu reino não se abalou com tudo isso. As nações, a economia, a saúde está se abalando. Mas o Senhor não. O Senhor permanece firme, estabelecido sobre o teu trono de glória. E nós queremos pedir ao Senhor que nos dê uma mentalidade, um coração segundo o teu reino. Dê-nos paz, dê-nos sabedoria. Traga em nós o que precisa ser transformado. Leva-nos a um arrependimento contínuo. Leva-nos a uma reflexão de mudança naquilo que precisamos mudar. Leva-nos a um tempo de conhecer a tua face, conhecer a tua glória, uma experiência de amor com o meu próximo ali dentro da minha casa, ou com o próximo que está na China e eu nem sei o seu nome, mas está passando o mesmo caos que eu. Senhor, nos ensina a ser igreja nesse tempo. Derrama o teu amor e a tua esperança em nós. Fortalece-nos e que nós possamos ser luz e sal nos dias maus. Nós oramos para que a tua graça tome o nosso coração, no nome de Jesus. Querido, que Deus te fortaleça.
continuamos firmes no propósito de Deus, para que nós possamos passar esse dia mal. Receba a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a consolação e a comunhão desse Deus seja sobre você, sobre a sua casa. Onde você pisar, sê tu uma bênção, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua semana. Ligue para alguém, mande uma mensagem, não perca a comunhão, intercedam uns pelos outros. Nós continuamos firmes como uma família em Cristo. Deus te abençoe.